A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você é uma pessoa muito especial. Você tem um valor infinito. Você é amado pela pessoa mais importante do universo. Deus ama você. E Deus ama você com um amor eterno, com um amor infinito, imutável. Amor deliberado, amor autogerado. Deus ama tanto você, que Ele providenciou para você o maior presente, o presente da vida eterna. O programa de hoje vai tratar deste tema magnífico, o grande amor de Deus por você. Eu gostaria que você chamasse a sua família para participar com você deste programa, assistir este programa, porque Deus tem algo muito especial para a sua vida, para o seu coração e para toda a sua família. Estou esperando você. Deus abençoe. Estamos de volta daqui a pouquinho. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que estamos inaugurando um novo quadro no nosso Verdade e Vida. O que Deus fez por mim, pode fazer por você. E é com alegria que temos a presença do casal Paulo Sérgio e Valquíria Silva, eles são lá da minha igreja, a Igreja Presbiteriana da Bahia. E eu queria começar perguntando a Paulo. Paulo, o que Deus fez na sua vida que pode fazer na vida do amigo telespectador? Daniel, Deus me salvou da morte. Como isso ocorreu? Eu fui diagnosticado de um câncer de apêndice em fevereiro deste ano, um câncer muito raro e um câncer já muito grande. Ele tinha 11 centímetros de comprimento por 3,4 e nós recebemos essa notícia com um profundo impacto. Ser portador de um câncer é algo que, no momento que a gente recebe a notícia e algumas horas e dias depois, a gente procura chão para pisar e não encontra. O tratamento desta doença é cirúrgico. Nós viemos de Salvador para São Paulo em busca desse tratamento. Fomos operados no dia 28 de fevereiro deste ano. Foi uma cirurgia extremamente grande, uma cirurgia de 11 horas, quase 11 horas de duração. Nós ficamos 4 dias na UTI e depois nós fomos para o apartamento e tivemos alta com aproximadamente 23, 24 dias de operado. No dia 22 de fevereiro eu já estava em casa. Para lhe dizer e para o telespectador o que isso significa, a expressão salvou-me da morte, este tumor ele estava derramado, já envolvendo todo o peritônio e algumas outras áreas do intestino. Durante a cirurgia eu fiz quase 3 horas de quimioterapia num processo interoperatório. A minha quimio foi durante a cirurgia, mas nós tivemos, durante todo esse momento de dor e sofrimento, muitos medos. O primeiro medo foi de morrer. Mesmo crente, salvo, convicto da salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente tem uma sensação muito ruim da vida ser ceifada, ser findada, num momento tão precioso das nossas vidas. Não é? Mas uma coisa que eu quero destacar é que eu não perguntei a Deus por que essa doença comigo, para que essa doença comigo. Eu fiquei como que quieto, sabendo que Deus tinha um propósito em nossas vidas. Tivemos um apoio extraordinário da igreja, dos amigos e da família. A Igreja Presbiteriana da Bahia foi, a minha igreja-mãe, foi constante, presente em todos os momentos, intercessões individuais, em grupos de orações,
a igreja orando coletivamente, também outras igrejas de Salvador, outras igrejas e de irmãos que tomaram conhecimento deste meu sofrimento, deste meu problema, intercederam e nós em todo momento sentimos a mão de Deus nos orientando. No momento de ir para o centro cirúrgico, me veio uma grande paz que já antecedeu, que eu já tinha recebido na noite anterior. Foi uma das noites que melhor eu dormi nos últimos, talvez, 5 anos da minha vida. Quais são as lições de vida que a gente tira de um episódio como esse? Que Deus está no controle de tudo. Quer tenhamos escassez ou abundância das coisas materiais, inclusive da saúde, quer num momento tão dramático como foi este em minha vida, Deus está no controle. E quando você já estava na sua fase de restabelecimento da sua cirurgia, a sua esposa Valquíria também foi acometida de um câncer. Então, 2 cânceres numa mesma família. Então, o telespectador que talvez agora esteja vivendo ou vivenciando uma situação parecida com a sua, eu gostaria que você primeiramente deixasse hoje uma mensagem para essa pessoa que talvez esteja vivendo um câncer na sua própria família e que é que ela pode esperar de Deus num momento como esse. Olha, de Deus ela pode esperar tudo, né? Tudo, inclusive a cura, né? Um tratamento de uma doença como um câncer, uma AIDS, uma deficiência grave de coração, nós não sabemos o que vai acontecer conosco. O mais certo é a gente não chegar a um tratamento vitorioso, de sucesso como o nosso. Nós atribuímos isso tão somente à bondade, à misericórdia, o amor de Deus para conosco, e nós queremos que as pessoas que estarão nos ouvindo a partir desta entrevista, elas possam ter, primeiro, a esperança em Deus, depositar sua confiança nele. Como é que se deposita a confiança em Deus? É deixar ele agir. Deus age de um modo extraordinário, limpando a doença, a enfermidade do corpo, de maneira tal que os médicos não podem explicar. Ele atua através da instrumentalidade dos médicos, ele atua através dos instrumentos de hospitais, dos medicamentos. Então, é resignação e saber que Deus está no controle de tudo e tudo colabora, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Querido telespectador, nós vamos ouvir essa música e vamos voltar depois com a mensagem da Palavra de Deus que o reverendo Hernandes trará ao seu coração nesta manhã. E no próximo programa, você desde já está convidado para ouvir o testemunho da Valquíria. Verdade e Vida. A Palavra de Cristo para uma vida melhor. Justo e compassivo. Só tu és perfeito.
Eras e sempre has de ser, Senhor. Hoje eu quero conversar com você sobre um dos temas principais da Bíblia, sobre aquilo que poderíamos chamar de o coração da própria Bíblia, na linguagem de Lutero, a miniatura da própria Bíblia. Hoje eu quero conversar com você sobre João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este texto fala sobre o amor de Deus, incomparável amor. Amor eterno, amor imutável, infinito, amor proposital, amor autogerado, amor perseverante. Eu queria pensar com você sobre este tão grande amor. Eu quero destacar, em primeiro lugar, que este amor é grande pela sua procedência, porque Deus amou. O Criador dos céus e da terra, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses, aquele que era, que é e que há de vir, é aquele que ama você com amor eterno. Aquele que sustenta o universo, é aquele que olha para você, que põe o seu coração em você, que se importa com você e que ama você. Quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, lá estava Deus. Ele viu a sua substância ainda informe. Quando você respirou pela primeira vez, lá estava Deus. Quando você nasceu, lá estava Deus. Quando você deu os primeiros passos, lá estava Deus. Quando você caiu e se deslizou para os lugares mais tenebrosos da vida, também lá estava Deus. Ele nunca desistiu de amar você. Mas este grande amor de Deus é grande também por causa da sua intensidade. Diz o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem poderia descrever este amor? Nenhuma palavra, nenhuma expressão, nenhuma obra, nenhum livro, nenhuma biblioteca poderia descrever todo o comprimento, toda a largura, toda a altura e toda a profundidade deste amor. O poeta tentou colocar isso em palavras, dizendo: ainda que todos os mares fossem tinta, ainda que todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem penas, e todos os homens escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o grande amor de Deus. A Bíblia diz que talvez por um justo alguém ouse a morrer, mas quem poderia e quem teria coragem de morrer por um injusto? Pois este amor de Deus por você é tão grande que Deus amou você e enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer em seu lugar. Por isso, em terceiro lugar, o amor de Deus é tão grande também por causa do seu sacrifício. Deus amou você e deu a você o seu Filho, Jesus Cristo. Esta é a dádiva suprema. Deus deu tudo, Deus deu a si mesmo, Deus deu o seu melhor, Deus deu o seu Filho. Desde quando? Desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Antes do sol brilhar no firmamento, Deus já havia colocado o seu coração em você. Antes da terra produzir os seus primeiros frutos, Deus já conhecia você, Deus já amava você, Deus já havia escolhido você, Deus já havia traçado um plano e um propósito na sua vida, por amor. Este amor de Deus não é apenas eterno, este amor de Deus é perseverante. A Bíblia diz que Deus amou você e jamais abriu mão da sua vida.
mesmo quando você caiu, mesmo quando você se rebelou, mesmo quando você endurece o seu coração, mesmo quando você tapa os seus ouvidos à lei de Deus, mesmo quando os seus caminhos trilham pelas veredas sinuosas da desobediência, mesmo quando você rebela-se propositadamente, não querendo ler a sua palavra, não querendo buscar a sua face por meio da oração, mesmo quando você se recusa a ir à sua casa, mesmo quando você se recusa a adorá-lo e a glorificá-lo, Deus ainda continua amando você, porque a causa do amor de Deus não está em você. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Deus o amou primeiro. Deus o buscou com cordas de amor. Não é por sua causa que Deus ama você. Deus ama você porque Ele é amor. A causa do amor de Deus não está no objeto amado, está nele mesmo. É um amor deliberado, é um amor livre, é um amor espontâneo. Este é o amor de Deus por você. Ele deu o seu Filho para morrer em seu lugar. Mas veja que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Sendo ele rico, ele se fez pobre, e nasceu num berço pobre, e cresceu numa cidade pobre, nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. Caminhou pela vida sem ter onde reclinar a cabeça, sendo perseguido pelos fariseus, sendo acusado pelos escribas, sendo espreitado pelos seus adversários, foi chamado de beberrão, foi chamado de endemoniado, prenderam-no. Arrancaram-lhe a barba, esbordoaram sua cabeça, cuspiram em seu rosto, colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos e pregaram-no em uma cruz. Mas mesmo assim, Deus continua amando você, mesmo quando você rechaçou o Filho de Deus, mesmo quando você rejeita a oferta da graça, o amor de Deus por você é incompreensível, porque Ele amou você e deu o seu único Filho. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. A Bíblia diz que o amor de Deus foi tal que o próprio Deus entregou o seu Filho para morrer naquela cruz. E a Bíblia diz que quando Jesus estava naquela cruz, sangrando, exangue, cuspido, ferido, a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. E ele foi traspassado pelas suas transgressões. Ele levou no seu corpo todos os seus pecados. E a Bíblia diz que ali o Filho de Deus estava entregue naquela cruz. O sol escondeu o seu rosto dele, houve trevas ao meio-dia. Jesus Cristo bradou do alto daquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento o Pai não amparou o seu Filho para amparar você. O Pai derramou sobre o seu Filho o cálice da sua ira, para que você fosse livre dessa ira. Naquele momento Jesus Cristo sofreu a morte para que você pudesse ter a vida. Este é o tamanho do amor de Deus por você. E é importante dizer que Deus não passou a amar a você porque Cristo morreu na cruz. Não. Não é a cruz que gerou o amor de Deus. Foi o amor de Deus que gerou a cruz. A cruz não é a causa do amor de Deus. A cruz é consequência do amor de Deus. Porque Deus amou você. Jesus Cristo morreu na cruz em seu lugar, em seu favor. Mas veja ainda, este amor é tão grande por causa da sua abrangência. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo. É claro que quando Jesus estava conversando sobre este assunto com Nicodemos, Nicodemos era um fariseu. Ele pensou que Deus só podia amar o seu povo, a sua nação, a sua gente, a sua raça. Ele imaginou que Deus odiasse os gentios, que Deus despejasse a sua ira sobre aqueles que não faziam parte da comunidade de Israel. E o Senhor Jesus choca Nicodemos quando diz que o amor de Deus não é dirigido apenas a uma nação, apenas a um povo, mas a todas as nações, a todos os povos, a todas as tribos, a todas as raças, a
todas as línguas. Deus não ama você por causa da cor da sua pele. Deus não ama você por causa do dinheiro que você tem. Deus não ama você pelos diplomas que você dependura na sua parede. Deus não ama você por causa da religião que você professa. Deus ama você apesar de você ser pecador, apesar de a inclinação da sua carne ser contra Ele, inimizade contra Ele. Apesar de tudo isso, Deus ama você. Mas ainda, este amor de Deus é grande, tão grande, por causa da sua grandiosa oferta. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê. Note você, se o amor de Deus é abrangente, a salvação é restringida. Deus não amou o mundo para que todos aqueles que rejeitam a Jesus sejam salvos. Deus não amou o mundo para que aqueles que não creem no seu Filho recebam a vida eterna. Não. A única condição para você ser salvo, a única condição para você ser perdoado, a única condição para você receber a vida eterna é você crer no Filho de Deus. Não diz a Bíblia que se você for uma boa pessoa, se você for um bom marido, se você for um bom pai, se você for uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho, se você for um bom trabalhador, se você for religioso, se você praticar boas obras, se você fizer caridade, se você fizer penitências, você vai ter a vida eterna. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que se você crer no Filho de Deus, você recebe a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora note, há um risco a correr, há um perigo iminente, há uma ameaça real, há um abismo à sua frente, há uma condenação eterna a se evitar. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça. Mesmo que pareça na sociedade contemporânea que falar de perecimento, falar de condenação eterna é politicamente incorreto, que isso não é uma linguagem adequada para este mundo inclusivista e para este mundo que crê no universalismo da salvação para todos. A Bíblia é clara, é decisiva, é peremptória. Aquele que não crê no nome do unigênito Filho de Deus, esse não tem vida eterna, esse vai perecer eternamente, esse vai sofrer e chorar com choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Mas hoje Deus oferece para você um escape, hoje Deus abre para você a porta da salvação, hoje Deus estende o convite da graça para você e diz: se você tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus. Se você está perdido, Jesus é o caminho. Se você está confuso, Jesus é a verdade. Se você está morto nos seus delitos e pecados, Jesus é a vida. Ele é o único que pode conduzir você a Deus. Ele é o único Salvador. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que você seja salvo. Mas note que a Bíblia agora diz que este amor é tão grande pela sua oferta. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é uma vida superlativa, esta é uma vida maiúscula, esta é uma vida abundante, esta é uma vida eterna. Você nunca poderá perdê-la, porque do contrário ela não seria eterna e a palavra de Deus seria anulada. Esta é uma vida que estará com você lá no berço, quando você nasceu, estava com você lá no berço quando você nasceu, estará com você na sua infância, estará com você na sua juventude, estará com você na sua velhice. Esta vida estará com você minutos antes de você partir desta vida, e esta vida estará com você depois que você for embora deste mundo. Esta vida vai brilhar eternamente enquanto Deus for Deus, enquanto o céu existir, enquanto o Verbo eterno de Deus estiver no trono reinando. Você vai desfrutar desta vida gostosa, bendita, gloriosa, esta vida superlativa, a própria qualidade da vida de Deus em você, porque vida eterna é conhecer a Deus, é fruir a Deus, é experimentar Deus por toda a
a eternidade. Este é o amor de Deus, amor que proveu para você, providenciou para você vida, vida em abundância e vida eterna. Hoje, agora, é o dia da salvação, é o momento oportuno para você tomar uma decisão. Você hoje tem a escolha entre a vida e a morte, a salvação e a perdição. Escolha a vida para que você viva. Entregue o seu coração para Jesus. Renda-se aos seus pés, porque hoje você pode receber este presente gratuitamente pela fé, o presente da salvação, o presente da vida eterna. Que você faça essa decisão agora mesmo e tome posse agora mesmo do maior presente, da maior oferta, o presente da vida eterna. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O reverendo Hernandes, na mensagem de hoje, enfatizou o grande amor de Deus. Abordou as razões pelas quais o amor de Deus é tão grande. É grande pela sua procedência, pois somos amados pelo Deus Todo-Poderoso. É grande pela sua intensidade, porque Deus é o Deus que nos amou de tal maneira que nenhuma expressão poderia descrevê-la. É grande também pela sua abrangência. Deus amou não apenas o povo judeu, mas amou o mundo todo, todas as etnias, os pecadores mais ingratos. É grande também pelo seu sacrifício. Deus amou e deu o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Finalmente, é grande pela sua dádiva. Deus nos amou para nos livrar da condenação e nos dar a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Que seja assim na minha e na sua vida. E se você deseja adquirir a mensagem de hoje, Tão Grande Amor de Deus, ligue agora mesmo para 0800 119 105 e adquira essa mensagem em CD ou em DVD. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual e adquira ali também os nossos CDs e DVD. Também pelo nosso site você pode fazer a sua doação. Clique ali em Faça Sua Doação, preencha o cadastro, imprima o boleto e pague no banco mais próximo da sua residência. Mas se você não usa internet, você também pode fazer a sua doação para tornar o Verdade e Vida autossustentável. Vá até um Banco do Brasil e faça um depósito na conta corrente 7.000, dígito 9, agência 4442, dígito 3. Ou ainda peça o seu boleto pelo 0800 119 105. Neste domingo, eu quero lhe ver na Igreja Presbiteriana mais próxima da sua casa. Escola dominical para todas as idades, começando sempre às 9 horas da manhã e culto vespertino 18 a 19 horas. Diga ao pastor que você é o convidado do programa Verdade e Vida. Lembramos ainda que o programa Verdade e Vida está sendo reapresentado todos os domingos pela VTV para a região de Campinas e Goiás, das 6h30 às 7 horas, e pela TV Lages para todo o estado do Espírito Santo, das 7 às 7h30. Até o próximo programa, quando estaremos aqui nesse mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Você já pode adquirir os 3 novos DVDs da série especial Verdade e Vida. Cada volume contém 4 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes, selecionadas do programa Verdade e Vida. São mensagens inspiradas para trazer uma renovação de fé e esperança à sua vida e de sua família. São assuntos variados para você usar na sua igreja e emprestar aos amigos. Ligue agora e adquira os DVDs especiais Verdade e Vida por um preço especial. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.